Olá, vim falar hoje sobre os 4 pilares de um consultório médico de sucesso. E você precisa prestar atenção nisso e se aprofundar melhor nesses pontos se você quiser trabalhar com o seu consultório e ter sucesso com ele. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: eu vou falar sobre 4 pilares e 4 desdobramentos de cada um desses pilares. A gente não tem tanto tempo aqui para se aprofundar em cada um deles e por isso eu só escolhi 4 pilares. Mas existem muitos outros que a gente precisa cuidar num consultório médico. Porque se você vê o consultório como uma empresa, você começa a se preocupar com alguns pontos que são ali proeminentes na vida do empreendedor, né? Hoje a gente vai falar sobre gestão financeira, marketing e posicionamento, atendimento ao cliente, que é o paciente, e gestão de processos e equipe. São os 4 pilares que a gente vai abordar hoje. É rápido e eu vou detalhar cada um deles. Então, o primeiro pilar que a gente tem aqui é o de gestão financeira. E é fundamental que os médicos entendam a importância de controlar as finanças do consultório, desde a precificação dos serviços, né, até o controle de despesas e fluxo de caixa. E saber onde você tem que investir alguma coisa, seu tempo e dinheiro, e como investir, é fundamental para o crescimento do seu negócio. E da parte da gestão financeira, a gente tem os desdobramentos que são importantes ali para falar, que são precificação correta dos serviços, controle de custos e despesas, fluxo de caixa e planejamento de investimento. A precificação é algo que é muito completo, muito complexo talvez. A gente precisa de vários pontos que constroem a precificação de um serviço. Então, não é só saber valor de aluguel, impostos e dividir pela quantidade de pacientes que você tem atendido. É preciso que a gente mergulhe com mais profundidade nisso, porque é um assunto crucial para você conseguir mais eficiência do seu negócio. Então, primeira coisa é definir o preço adequado para os serviços oferecidos e levar em consideração custos, mercado e valor percebido. Então, custos vai ser até o cafezinho que você gasta, vai ser o marketing que você faz, vai ser a sua atualização. Se você participa, por exemplo, de uma mentoria como a Balance, você tem que considerar esses custos dentro da sua precificação também, porque isso faz com que você tenha um negócio diferente, né? Você tem que considerar o mercado. Então não dá para eu falar, por exemplo, eu estou no Sudeste, no Rio de Janeiro. Não dá para eu falar para uma pessoa que está no interior do Amapá para ela cobrar o mesmo valor de uma capital do Sudeste. É totalmente diferente. Não dá também para falar para uma pessoa onde ela tem muitos concorrentes, é diferente de quando ela tem poucos concorrentes. Onde ela tem um mercado onde não tem infraestrutura pública, é diferente também quando você trabalha com isso. Então depende de mentalidade do público, depende de uma série de coisas. Então o que precisamos considerar é conhecimento do mercado sobre a precificação e sobre o valor percebido também. O valor percebido tem mais a ver com a imagem que você passa, a mensagem que você passa, a comunicação de todos os seus serviços para o paciente, para que você consiga cobrar pelo valor percebido. Então tem um pouco a ver com aquele assunto que eu já abordei algumas vezes aqui, de comparar os chocolates, né? Um chocolate da Garoto, da Nestlé e um chocolate importado da Lindt ou um Milka, que seja. Quando você compara produtos para públicos diferentes, a percepção do público ela é diferente
do produto. Então, isso também serve para serviços e é importante que você precise olhar, você olhe para esse ponto com mais cuidado para entender como isso funciona. Mas assim, da gestão financeira, esse é o primeiro ponto que eu colocaria para você prestar atenção: precificação correta dos seus serviços. O segundo ponto da gestão financeira, que é um desdobramento, é o controle de custos e de despesas. Então, monitorar todos os seus custos fixos e variáveis do consultório para garantir a sustentabilidade, né, financeira do consultório. Se você não souber quanto você gasta no lápis, sabe, de eu te perguntar agora, quanto você gasta por mês, se você falar, não sei, é mais ou menos, não pode ser mais ou menos. Você tem que ter os números. E aí você olhar para isso com certeza de que ali está considerado todo o seu a sua gestão financeira ali. Então, precificação correta do serviço foi o primeiro desdobramento. Controle de custos e despesas é o segundo desdobramento. Então, nós temos o terceiro desdobramento da gestão financeira, que é o fluxo de caixa. Manter um controle rigoroso do seu fluxo de caixa, da mesma forma como o controle dos custos, é o que vai te assegurar de que as entradas e saídas de dinheiros estão equilibradas, né? O fluxo de caixa tem uma coisa interessante que é o que eu chamo de open door. É um termo usado no meio empresarial para que você tenha a garantia ali, uma reserva para a sua empresa funcionar se você parar. Então, se a empresa para hoje, quantos meses ela consegue sobreviver pagando o seu salário? Então, suponho que você tenha um negócio onde você tem lá um salário de 30 mil reais. Então, independente de quanto o seu consultório recebe, enquanto ele fatura por mês, não estou falando de lucro também, mas de faturamento. Se ele faturar 50 mil reais por mês e você tem um salário de 20 mil, você tem que estar guardando 30 mil, ou o que sobra dos 30 mil depois que paga os custos fixos, né? Mas aí você tem um salário fixo ali. E se você está acostumado ali a faturar 50 mil todo mês, então você tem um salário de 20. Se ele fatura 100 mil num determinado mês, você não pode tirar o excedente de mais 50 mil. Então o seu salário não vai para 70 mil. Você continua tirando os 20 mil e os 50 excedentes eles são investidos na empresa para que você crie o que eu falo de open door, que é para você conseguir manter alguns meses a empresa funcionando. Se você sair de férias, se você ficar doente, se você simplesmente parar, tiver algum problema que você precisa parar de trabalhar, quanto tempo a empresa aguenta sem a entrada de caixa? Então, o fluxo de caixa ele pode ser programado junto com essa reserva. O ideal, o que é? Faz os seus primeiros 6 meses, considerando aí 10% do faturamento, 20% é o ideal, para que você faça essa reserva de emergência. E aí depois, quando você tiver 6 meses, a próxima meta é 1 ano, depois 2 anos, e aí você aumenta o seu salário, e aí esses 2 anos vão reduzir novamente, aí você começa a reprogramar isso. Então da gestão financeira foram precificação correta dos serviços, controle de custos e despesas, fluxo de caixa, e o último de gestão financeira é planejamento de investimentos. Então você tem que alocar recursos para melhorias, compra de equipamentos, marketing, treinamento da sua equipe, reciclagem do treinamento da sua equipe, né? E de você também, e pensar em investimentos que gerem retorno a longo prazo. Então, não só a curto prazo, mas a longo prazo. No caso do marketing, se você for investir em frentes para longo prazo, seria, por exemplo, branding, né? E fidelização de cliente, esse tipo de coisa. Então, se você tem planejamento do seu investimento, você pode, por exemplo, se você entra num curso, se você usa uma consultoria ou entra numa mentoria, por exemplo, o que nós recomendamos quando temos mentorados novos na Balance é que
ele considere aquele valor que ele está investindo na Balance na renovação. Mesmo que ele não renove com a Balance depois, mas que ele não deixe de guardar o dinheiro, reservar esse dinheiro para ele reinvestir em outra mentoria que seja, ou em outra consultoria, curso, qualquer aprendizado que ele possa continuar desenvolvendo o negócio dele. Então é importante você guardar aquele mesmo valor para novamente repetir, não ser, entre aspas, pego de surpresa quando chegar a renovação da mentoria e você, caramba, não tenho dinheiro, né? Voltando à raiz dos 4, então esse foi a gestão financeira. Agora eu vou falar da segunda, que é marketing e posicionamento. O médico precisa ser visto como uma autoridade na sua área, mesmo que ele não tenha especialidade. E isso envolve criar uma presença digital forte, e ele precisa, para isso, conteúdo relevante e de valor. Ele precisa também desenvolver uma marca pessoal que ressoe com o tipo de paciente que ele quer atrair, né? Se eu quero atrair mulheres, por exemplo, pacientes mulheres, eu tenho que falar na linguagem para elas. Eu não posso falar numa linguagem genérica. Se eu quero pacientes, se eu sou pediatra e quero pacientes de 1 a 3 anos, de 0 a 3 anos, eu não posso querer trazer comunicação sobre pediatria genérica para crianças de 10 anos de idade. Tem que ser específico. Então, isso tem a ver com o marketing e relacionamento. Dentro do marketing e relacionamento, nós temos 4 desdobramentos, que são presença digital, marketing de conteúdo, reputação online e marca pessoal. Importante entender aí que esses desdobramentos que eu estou falando, eles não são os únicos, são os que eu priorizaria para que a gente tivesse sim algum resultado já mais rápido, né? Algum mais imediato no consultório como empresa. Vamos falar então do primeiro desdobramento, que seria a presença digital. Então, o que você tem de presença digital? Você pode manter um site, tem que ser um site profissional. Você pode ter os perfis nas redes sociais, e aí é muito importante entender que são perfis em redes sociais relevantes para o seu público. Por exemplo, o Facebook ainda tem relevância no Brasil, mas para o público mais velho, para o público que tem mais de 60 anos. Então, se você vai atender pessoas que tenham, sei lá, 65, 70, 80 anos, o Facebook é mais palatável para eles. Inclusive é mais barato para você anunciar, para você manter uma rede social ali, né? Um canal no Facebook. Então você precisa conhecer o seu público para fazer ações que sejam diretamente ligadas a ele. Além disso, você tem que fazer o conteúdo relevante, que vai mostrar a sua autoridade na sua área de atuação e, preferencialmente, se você tiver um nicho e subnicho, conseguir comunicar isso direitinho para o seu público. Sobre essa questão da presença digital, é um assunto bem extenso, que a gente vai trazer mais conteúdos aqui com frequência a respeito disso, porque a gente precisa alinhavar tudo o que constrói a sua presença digital. E não dá para a gente falar de poucas coisas. Mas, por exemplo, o seu e-mail, quando você se comunica com o seu paciente, ele é um Hotmail? Ele é um Gmail? É muito barato você fazer um e-mail profissional. Então, se, por exemplo, você chama Doutora Fernanda Pediatra, tem o site Doutora Fernanda, sobrenome pediatra.com.br, doutora, sei lá, vou inventar vou colocar o meu nome. Se o meu fosse drmarceloguernieri.com.br ou só marceloguernieri.com.br, o meu e-mail poderia ser contato@marceloguernieri.com.br e não marceloguernieri@gmail.com. É muito barato fazer isso. Então, o ideal é que você tenha um site profissional e um e-mail profissional também. Ideal é que você tenha as redes sociais, ideal é que você tenha um WhatsApp específico
para a sua atividade profissional. Então, esse WhatsApp ele é divulgado no seu site, em outros meios, né? E a sua presença digital ela pode estar em outros canais. Então, você pode fazer uma newsletter, você pode ter um e-book distribuído, você pode publicar livros digitais, né, em lojas como a Amazon, por exemplo, inclusive com um e-book gratuito lá, né? Então, dá para você cuidar da sua presença digital de várias formas. Um outro desdobramento a respeito de marketing e posicionamento seria o marketing de conteúdo. Ele consiste em você criar e compartilhar conteúdos que sejam educativos e informativos para você atrair e eventualmente engajar os pacientes potenciais. Neste caso é importante você entender que você não fala para todo mundo. Você precisa falar com o seu paciente ideal. E o seu paciente ideal, ele é uma construção. Você pode ter várias pessoas que representam o seu paciente ideal, mas essas pessoas podem ser diferentes entre si, mas elas têm alguma coisa que as conecta, elas têm uma intersecção de informações que faz com que elas sejam muito parecidas. E o paciente ideal, muitas vezes quando eu pergunto sobre o paciente ideal para alguém, qual é o seu cliente ideal, o seu paciente ideal, a pessoa fala, são mulheres de 25 a 55 anos. Não pode ser assim. E que moram no estado de Goiás. Não pode ser isso. Você precisa ser mais específico. São mulheres que têm filhos, que não têm, que fumam, que não fumam, que têm uma educação X, que frequentam em tal lugar. Qual o nome da pessoa? Você começa a se aproximar da pessoa para encontrar uma pessoa que representa aquele público. E aí você pode encontrar outras pessoas e se basear inclusive no seu paciente que você atende no dia a dia. Então você pode pegar alguns pacientes que você atende no dia a dia, que você acredita que sejam os seus pacientes ideais, aquele que você gosta de atender aquela pessoa, que ele paga a consulta no preço que você pede e não pede desconto, o paciente que não te dá dor de cabeça e tal. Você começa a desenhar esse perfil e conforme você vai encontrando variações desse perfil, você vai nomeando eles e vai enriquecendo o seu banco de dados, aí a gente chama de playbook, né? Para entender cada vez mais desse seu paciente ideal. Com base no seu paciente ideal, você vai vai partir para o seu marketing de conteúdo. E aí o seu marketing tem que estar ligado aos desejos, medos, dores, desafios, né? Que o seu paciente ideal tem. Então, é nisso que você tem que focar. Eu estou fazendo isso aqui agora. Estou falando sobre um assunto que tem a ver com o meu cliente ideal. Então, já tem uma pesquisa antes que eu sei que o meu público quer esse tipo de coisa. Eu estou pensando em alguns clientes ideais quando eu faço esse tipo de conteúdo. Então eu penso, o fulano de tal, que eu conheço ou que eu criei um perfil, ele tem tais características, ele tem tais dúvidas. E aí eu trago essas dúvidas para esclarecer para outras pessoas que pareçam ele. Que aí é como se eu tivesse alimentando mais do mesmo paciente, mais do mesmo cliente. Então eu começo a atrair pessoas que são parecidas com ele, que é o que eu quero, o meu cliente ideal. Mais um desdobramento do marketing e posicionamento, o terceiro desdobramento seria a reputação online. A reputação online tem a ver com monitorar e gerenciar a reputação do consultório, respondendo às avaliações e feedbacks de forma estratégica. Então, aqui tem uma oportunidade muito legal. Alguns dias atrás, eu falei sobre uma clínica veterinária que tem medo de mandar pesquisa para os pacientes, né, para os tutores dos animais da clínica, porque eles não querem receber reclamações. E eu vibro quando eu recebo reclamações genuínas e não críticas não, ataques, né?
porque são as reclamações que mostram pontos de melhoria para mim. Então é quando eu consigo olhar para alguma coisa e falar, putz, isso aqui eu posso melhorar, porque eu não atendo o meu cliente ideal como eu poderia atender neste ponto. Então é importante ter feedbacks, é importante fazer uma pesquisa de satisfação, perguntar sobre como foi a recepção, como foi o atendimento, a espera, a forma de pagamento. Você pode perguntar sobre diversas coisas, diversos aspectos do seu consultório e, inclusive, não mandar as mesmas perguntas para quem já respondeu algumas delas que não mudam. Então, por exemplo, se você perguntou sobre localização para um paciente e ele voltou, ele já respondeu sobre a localização, então não pergunta aquilo novamente. E aí você pode tornar esse questionário dinâmico e fazer um registro. Primeiro questionário o cara respondeu, o segundo ele respondeu, o terceiro não, e por aí vai, que aí você consegue ir colhendo mais informações além da satisfação geral do paciente. Então, a reputação online ela é interessante, inclusive para Google Meu Negócio. Quem trabalha usando o Google Meu Negócio sabe que a avaliação, ou então o Dr. Alia, né, sabe que a avaliação ali é um diferencial de atração para você ter mais pacientes, né? É um diferencial, é um recurso de confiabilidade para o paciente. E também a métrica de vaidade, quando você tem um perfil grande no Instagram ou em outra rede social, no YouTube, por exemplo, você também impressiona diferente o paciente. Mas, importante, nunca compre seguidores em nenhuma rede social, em nenhum sistema. Nunca compre. Vamos falar do último item de desdobramento do marketing e posicionamento, que é a marca pessoal. A marca pessoal tem a ver com desenvolver e comunicar uma marca pessoal que reflete os seus valores, a ética e expertise que você tem como médica e o que te diferencia do mercado. Algumas vezes eu recebo assim, mas como que eu vou me diferenciar do mercado, né? Entendendo que se você não se expor, as pessoas não percebem a diferença que você tem do outro. Às vezes eu prefiro, por exemplo, comprar alguma coisa numa loja ou comprar um serviço de alguém só pela proximidade do endereço que eu estou. E eu posso até pagar um pouco mais caro se ele não tem diferença nenhuma na coisa, só pela proximidade. Então, a sua localização, a sua infraestrutura de estacionamento ou da redondeza, ela faz diferença já na sua marca pessoal também. Olha que curioso, dá para você incluir no seu diferencial a sua posição geográfica, o bairro onde você está, se é perto do metrô, se não é, se tem estacionamento, se não tem, como você atende, se a pessoa não tem espera, por exemplo. Eu acho isso terrível, a gente ter que falar sobre ser um diferencial, mas você sabe que médico, tratando-se de médicos, né, de profissionais de saúde em geral, é um diferencial você não ter fila de espera, você não ter, você conseguir atender pontualmente, né? E felizmente para alguns e infelizmente para o mercado, né, para os usuários, para os consumidores do serviço, isso é visto como diferencial. Então, assim, você pode usar essas questões desde que você entregue o que você está falando, né? Se você diz que você é pontual, cumpra. O próximo ponto. Nossa, esse ponto ele é de uma importância absurda na empresa, que é o atendimento ao cliente. No seu caso, atendimento ao paciente, né? Que é assim, você precisa entender que o atendimento ao cliente ele vai além da consulta médica. Ele envolve você criar uma experiência acolhedora, diferenciada para o seu paciente, desde o primeiro contato que ele tem, a velocidade que o seu site carrega, isso é importante, a forma como ele recebe as informações da sua secretária, isso vai incluir comunicação eficiente, empatia, ambiente confortável, serviços adicionais que você pode ter ali para o seu paciente. Então,
vou falar aqui sobre 4 desdobramentos que você pode prestar atenção. A primeira impressão, que é um dos desdobramentos, comunicação clara e empática, que é o segundo desdobramento que eu coloquei aqui. Experiência do paciente, que eu sei que é amplo, isso dá um curso, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Pós-consulta e fidelização. Isso da fidelização e pós-consulta, isso é estratégia de negócio. É importante que você esteja ligado, porque se você deixa isso de lado, você não sabe quanto isso tem de peso no faturamento, no resultado da sua empresa. Então, primeira coisa vai ser a primeira impressão. Então, como que você cria uma primeira impressão ideal ali? Você tem que ter um ambiente acolhedor, bem iluminado, limpo. Dependendo da especialidade que você tem, pode ter um cheiro específico ou não. A forma como você coloca, por exemplo, não eu tive há uns 20 anos atrás, eu atendia um médico que fazia prótese peniana. E aí ele teve uma sacada muito boa, que era a recepção dele não tinha pessoas. A pessoa passava por uma recepção, rapidamente ela já era colocada numa sala de espera privativa, porque as pessoas não querem se encontrar na recepção e aquilo era constrangedor para elas. Só que às vezes ele tinha consultas, retornos, alguma coisa do tipo, que ele não queria que as pessoas se encontrassem. Então não dava para separar muito a distância entre eles. Já vi dentistas fazendo isso também, e aí colocam uma sala separada. Dentistas aumentam o tempo entre uma consulta e outra, para as pessoas não se encontrarem na recepção. E acho que é importante você cuidar desse detalhe. Agora, é claro, isso custa. Isso também tem que estar no seu custo. Você tem que saber quanto custa a sua hora para poder deixar aí 15 minutos de intervalo entre uma consulta e outra, por exemplo, né? Então, criar ambiente acolhedor, desde a sua recepção até a sala de espera, causar boa impressão, a apresentação da sua secretária, da recepcionista, a apresentação do local. Se você tem alguma estrutura ali, água, café, limpeza, banheiros limpos, sinalização. Se você já explica para a pessoa, por exemplo, como a minha esposa, por exemplo, ela atende num prédio do Livance, e aí em Botafogo. É um hub de consultórios que você subloca o espaço para você atender o seu paciente. E ela explica para o paciente, no primeiro atendimento ali, a pessoa que atende, a secretária, explica para o paciente que quando ele chegar, ele tem um totem para fazer um check-in. Ele coloca o CPF, depois que tem um café expresso na recepção, que não vai ter fila de espera, então é só ele chegar no horário dele, ele pode chegar um pouquinho antes, tem Wi-Fi grátis. Então a pessoa pode ser instruída de como ela precisa se comportar dentro do seu ambiente. E esse precisar se comportar, ele pode ser encantador para ela. Então, desde desses detalhes, desde de café, forma de se comunicar, limpeza e tudo mais, você precisa prestar atenção em tudo. Porque se você não cuidar da sua primeira impressão com ele, pode ser que ele não volte mais. O segundo item seria comunicação clara e empática. E o que você precisa pensar a respeito disso? O que é isso? Você tem que garantir que todas as suas interações ou da sua empresa com o paciente, sejam presenciais ou virtuais, elas sejam claras, empáticas e centradas no paciente. E uma coisa muito importante para você entender a respeito disso é que a sua secretária usar abreviações, gírias ou palavras erradas pesa na comunicação, na clareza da comunicação, inclusive. Então é importante você treiná-la, corrigir, monitorar de vez em quando como é que está sendo feito o atendimento, para você garantir que essa comunicação seja clara e seja empática, que a sua secretária
não é só dela, né? Mas a sua secretária, ela esteja preocupada com resolver ou ajudar o paciente a resolver o problema dele. Ela não tem que ficar amiga do paciente, ela pode ser muito gentil, ela pode ser acolhedora sem ser amiga do paciente, que não é essa a intenção do negócio. A outra coisa é alguns cuidados que mostram que a sua comunicação é eficiente. E como que é isso? Depois da consulta, por exemplo, você pode oferecer um PDF ou um impresso, alguma coisa que vai deixar mais claro as informações a respeito daquele tipo de atendimento para o seu paciente. E é interessante ver isso, que vai ter a ver com o próximo item, talvez aqui, que é desenvolver um padrão de atendimento para isso. Isso facilita que você treine novas pessoas. Então, se você cresce de consultório para clínica, você precisa de ter um padrão de atendimento. E aí você pode ter outras pessoas que, sem você ter que botar a mão na massa para ensinar novamente, para treinar e tudo mais, elas conseguem usar o processo que tem da sua empresa. E a comunicação, ela precisa transmitir os seus valores também. Então é importante que a sua equipe esteja alinhada com isso, para que os seus valores reflitam na sua comunicação e na forma como você quer que o seu paciente seja atendido. Você não pode, por exemplo, esperar que o seu paciente tenha entendido alguma coisa perguntando para ele: entendeu? Você tem que perguntar: o que você entendeu? E aí ele diz o que ele entendeu e você repassa se ele tiver entendido alguma coisa errada. E a mesma coisa vale para os seus colaboradores. Então, ao invés de perguntar para a sua secretária se ela entendeu o que precisa fazer, pede para ela te explicar o que ela entendeu que precisa fazer. Isso é uma sacada muito boa para você lidar com a liderança de colaboradores. O terceiro item aqui é a experiência do paciente, que médicos adoram falar sobre isso, né? A gente teve até um mentorado que falava muito sobre a experiência do paciente, tinha o objetivo de criar um curso sobre a experiência do paciente. Ele trabalha numa rede de hospitais da AMIL e hospitais para público A, e ele até fez um conteúdo gravado para a nossa mentoria, para a Balance, que ficou para os nossos mentorados acessarem a respeito disso. É um assunto muito sério, que ele faz muita diferença quando você atinge públicos mais exigentes. E você precisa, mesmo que o seu público não seja tão exigente, você precisa se preocupar com a experiência do seu paciente para você conseguir ter diferencial com isso. Porque o atendimento da saúde, ele está tão ruim, mas tão ruim, que se você fizer um pouquinho da experiência do seu paciente ser melhor, você já tem um diferencial sobre os outros. Então, como que é a experiência do paciente? Você precisa desenvolver processos que ofereçam uma experiência diferenciada para ele, incluindo facilidade de agendamento. Que curioso, como isso é simples, né? E atendimento humanizado. Atendimento humanizado, muita gente já fala sobre isso, mas eu quero falar sobre essas estratégias que podem melhorar a experiência do seu paciente, que é lugar para estacionar, um valet, pode ser a facilidade do agendamento, follow-up, que a sua secretária pode fazer com o paciente para observar o agendamento, pagamento antecipado, isso facilita também a questão da consulta. A experiência do paciente tem a ver com a documentação que você envia para ele, o acompanhamento. Se você tem vídeos, e-books que podem corroborar com o seu atendimento ali, você pode mandar para ele depois da consulta. Claro, sua secretária faz isso, né? E você pode usar sistemas automatizados para fazer também. Acompanhamento, a experiência do paciente pode ter a ver com o pré-agendamento da próxima consulta que ele vai ter X meses depois. Então, você lembrá-lo também antes disso, isso é algo que fideliza também o seu paciente, que é o ponto do próximo desdobramento que eu vou falar aqui,
que é o pós-consulta e fidelização. Então, manter contato com o seu paciente depois da consulta é importante. Você tem que pensar que ele é uma brasa, que se ele estiver longe da fogueira, ele esfria. Então, de vez em quando, você precisa cutucá-lo de algumas formas. E de que formas você pode fazer isso? Você pode fazer usando follow-ups. Então, faz follow-up da consulta ou acompanhamento de como é que está. E não precisa ser você, pode ser a secretária, né? Você pode ter conteúdos que reforçam a sua relação para fidelizar o paciente. O que são esses conteúdos? Você pode, por exemplo, se é um paciente de diabetes e você grava um conteúdo muito relevante a respeito, não de quinha, mas um conteúdo relevante a respeito, a sua secretária pode pegar os pacientes que são de diabetes e mandar para eles e falar, olha, conteúdo que a doutora gravou sobre diabetes e ela pediu para mandar para você, que achou que era relevante, interessante para você. Ele gosta de ser lembrado, né? E não é só no aniversário dele que você manda os parabéns, mas agendamento, entre um agendamento e outro, mesmo que já esteja agendado, a secretária mandar uma mensagem para perguntar como está o acompanhamento dele. Depois de um tempo, se você passou alguma rotina nova para o paciente, saber se ele está conseguindo manter essa rotina, se ele precisa de apoio com aquilo. Não quer dizer que você vai dar esse apoio de graça, mas só o fato de você fazer o contato, se preocupar com o desenvolvimento dele, com a resolução do problema dele, faz com que ele se sinta acolhido e que ajuda demais nessa questão da fidelização. Da parte de pós-consulta, você também pode ter pacotes que façam agendamentos para pacientes crônicos. Você pode ter facilidade de pagamento também. Isso também tem a ver com a fidelização e também com a experiência do paciente. E cartão de crédito, por exemplo, pode ser algo bem interessante para você colocar. E cartão de crédito é uma outra história, a gente vai fazer uma live qualquer dia só sobre isso. Vamos ao quarto ponto, quarto e último ponto, que vai ter mais 4 desdobramentos dentro, que é gestão de processos e equipe. Então, o que é isso? É organizar e otimizar os processos dentro do seu consultório para garantir que haja eficiência e qualidade no seu atendimento. E, além disso, liderar e motivar a sua equipe, garantindo que todos eles estejam alinhados com os seus objetivos e com os valores da empresa. Isso é vital para qualquer tipo de empresa. Então, dentro da gestão de processos e equipes, eu vou falar sobre 4 desdobramentos aqui. Eu vou falar sobre a organização e padronização de processos. E eu tenho até um livro para você ler a respeito disso, que a gente falou, que a gente usou num clube de leitura que nós temos aqui para médicos. Se você estiver interessado, entre em contato com o nosso time, manda clube de leitura para você participar conosco. Então eu vou indicar um livro a respeito. O segundo item seria capacitação e treinamento da equipe. Terceiro, liderança e motivação. Quarto, tecnologia e inovação. Então, vamos falar sobre o primeiro. Organização e padronização de processos. Basicamente, é a ciência do protocolo, né? Ciência protocolar, né? Que os médicos gostam, que é criar protocolo para você ter um manualzinho para cada tipo de atividade que você tem no consultório, para que você tenha garantia da consistência e da eficiência do processo. Isso faz com que você saiba assim, quando o paciente entra, por onde que ele tem que passar, quais as informações. Você pode ter checklist, você pode ter uma sequência de fluxo que o médico faz isso com muita clareza para o procedimento dele, mas é importante entender dentro da organização da equipe qual é o processo, como funciona, quais são as coisas que o paciente vai ver, quais informações ele tem, que tipo de informação ele vê na sua recepção, que tipo de informação ele recebe depois, como funciona, ele já saiu da consulta já com uma agenda marcada para a próxima consulta, como esse processo todo está padronizado. Eu quero te chamar a atenção a respeito disso, que é o seguinte:
O que faz com que você compre um lanche do McDonald's, por exemplo, em qualquer cidade do Brasil, às vezes do mundo, e o Big Mac seja o mesmo Big Mac em todos os lugares? É a padronização. Isso faz com que você vá para uma outra cidade e saiba que, se você não tiver nenhum lugar para comer, não sabe se como são os lugares, o lanche do McDonald's, o Big Mac, ele vai ser sempre igual. E isso dá conforto para o consumidor, isso dá segurança, e é o padrão que faz com que você tenha consistência, né? E que faz com que você tenha confiança do seu consumidor. Então, o seu paciente, ele precisa de padrões. Ele não pode chegar um dia e tem café, no outro dia não tem. Ele tem que ter café todo dia, ele tem que ter o ar-condicionado ligado todos os dias, ele tem que ter a clínica limpa todos os dias, ser atendido com sorriso, aquela coisa toda de encantamento. Porque também ele precisa de acolhimento. E o acolhimento tem que ser constante, ele tem que estar nos seus valores de entrega para os seus pacientes. E você precisa conseguir transmitir isso para a sua equipe. E tem a ver com o próximo item aqui, que é a capacitação e treinamento da equipe. Isso tem a ver com investir em treinamentos regulares, não é o primeiro treinamento, mas regulares, para você reciclar a equipe e inclusive para você também. Então, por exemplo, dentro da Balance Mentoria, nós temos um treinamento que é para secretárias, que você pode, se você não é mentorado nosso, você pode inclusive fazer esse treinamento para secretárias. No nosso link da bio você tem um link para comprar isso da nossa parceira Adriele, que ela é uma especialista em secretária, e ela faz um treinamento para sua secretária ser mais vendedora, ter um atendimento mais encantador, e é uma preocupação gritante, urgente para todo consultório, que você tenha uma secretária que seja engajada em realmente encantar, em se preocupar com o seu paciente e transmitir os seus valores para ele. Então, treinamentos regulares para ela, para sua secretária e os outros da sua equipe, e para você. Então, por exemplo, reciclagem de conhecimento, entender como faz a experiência do paciente, entender como você pode ser melhor comercialmente, entender quais oportunidades o seu consultório pode ter, além de só aumentar o preço da consulta, que isso é a parte mais óbvia. Quando algum mentorado entra na Balance, a primeira coisa que nós fazemos é aumentar o preço da consulta dele, porque é a parte mais fácil de se fazer para nós. Então, não é isso que você tem que fazer, tem que ser um passo a mais, tem que ser um ponto a mais, né? E para isso você precisa de treinamento também, não é só a sua equipe. E o seu treinamento onde é? Cursos para você, capacitações para você, mas não só técnicas, mas também do que o Dr. Flávio, meu sócio aqui, fala, que são os soft skills, né? Que são você entender de marketing, entender de atendimento ao cliente, experiência do paciente, encantamento, né? Esse tipo de coisa que faz com que você tenha uma pegada mais eficaz como consultório, para aplicar isso no seu consultório mesmo de forma mais eficaz, né? E isso aumenta a qualidade do seu atendimento e, consequentemente, facilita justificar o seu preço maior, né? Então, investir em mentorias, consultorias, cursos, reciclagem de equipe, treinamento de equipe e tudo mais, isso faz muita diferença. O próximo item aqui seria liderança e motivação. Então, assim, é importante que você leia livros a respeito de liderança, faça cursos, entenda como isso funciona. Se você tem gerentes ou líderes que cuidam das suas equipes, né, ou da sua equipe, esses líderes precisam ter capacitação para isso. Eles precisam entender. Eu conto uma história que é assim: se você tem um centro de distribuição e um colaborador seu é um motorista de empilhadeira,
e ele é sensacional. Ele faz muito rápido, ele nunca tem acidentes, ele consegue colocar as coisas direitinho onde precisa, o material todo, ele cuida demais do estoque, ele é rápido, organizado, seguro, e você vendo isso se inspira e coloca ele querendo premiar, você coloca ele como gerente dos motoristas de empilhadeira, e aí ele põe tudo abaixo no negócio. Ele não consegue liderar porque ele é um bom operador, ele não é um bom líder. E aí, se você não consegue perceber que ele não tem perfil de liderança, você acaba com o negócio. Você tira o melhor cara que fazia a operação para liderar de forma muito ruim outras pessoas que não fazem direito. Então, dá errado. Então, é preciso entender, se informar sobre liderança, e para que você seja um líder presente e inspirador. É importante que você inspire a sua equipe, motive a sua equipe para alcançar as suas metas que não são só financeiras, e a sua equipe precisa estar alinhada com os valores da empresa. Então, por exemplo, os valores da minha empresa, aqui com o Flávio, que compõe a Balance Mentoria também, é que nós possamos levar para médicos o marketing do bem, estratégia de negócios, qualidade de vida, ética nos negócios, e fazer com que os médicos se orgulhem do negócio deles e tenham mais tempo com eles, mais tempo com a família deles, mais qualidade de atendimento para os pacientes deles. E isso tem que estar nas veias, tem que estar no sangue da empresa, para que os meus colaboradores queiram resolver os problemas dos meus clientes, dos médicos, de forma a não ficar pensando em detalhes que faltem para o meu cliente. O meu colaborador, ele precisa querer resolver. E quando ele quer resolver, ele não vai fazer coisas a mais, coisas que são fora do escopo da nossa empresa, mas entender até onde que nós podemos ir, e até onde nós pudermos ir, ele precisa fazer todo o necessário para que o meu cliente seja satisfeito. Então, é importante entender sobre isso. O último item desse desdobramento é tecnologia e inovação. Então, implementar sistemas e ferramentas tecnológicas que vão otimizar a gestão do consultório. Pode ser software, pode ser agendamento de prontuário eletrônico, pode ser software de WhatsApp ou de agendamento que manda mensagem para a pessoa por e-mail, por SMS, esse tipo de serviço. E equipamentos. O computador na recepção, ele tem que ser um computador bom. Se usa um celular, não pode ser um celular lerdo que fica travando e tal. E a sua equipe tem que estar bem preparada com isso. Não adianta ter um consultório lindo, maravilhoso, e as coisas não funcionarem bem, e a torneira do banheiro está ruim, né? E detalhes que acabam fazendo com que a experiência do seu paciente seja ruim. Então não adianta querer ter o laser de última geração no consultório e pecar no resto dos equipamentos. Equipamentos também são cadeira na recepção, ar-condicionado limpo, sem barulho, esses detalhes que vão pesar na experiência do seu paciente. Bom, a estrutura que a gente falou aqui, ela tem a ver com melhorias, né? Pilares e subpilares aí, essenciais para o seu consultório, e a intenção aqui não é esgotar o assunto, né? Eu já estou aqui há 50 minutos, não posso achar que eu vou esgotar todos esses assuntos em 50 minutos, mas que você entenda que se aprofundar nisso tudo é importante para que você tenha um atendimento melhor, para que você tenha sucesso com o seu consultório. Eu prometi falar sobre o livro, né, que fala dessa última parte aqui, gestão de processos e equipe, e ele fala muito sobre como fazer o padrão da empresa ser
encantador, eficiente e um padrão de sucesso, ele é O Mito do Empreendedor. É um livro que fala muito. Eu gostaria que todo empresário lesse esse livro antes de criar uma empresa, mas para quem já tem empresa também é importante ler para entender como funciona. Ali tem um processo muito rico. Eu já li esse livro várias vezes e volto a ler novamente. Ele está aqui. Eu estou com o livro o tempo todo aqui e eu recomendo esse livro porque ele é transformador. O Mito do Empreendedor. É sensacional. E esse é um livro que nós lemos no Clube de Leitura. O Clube de Leitura é pequenininho, é só para interessados. Se você tem vontade de participar de um clube de leitura, sem pressa, em que a gente debate o livro e tenta aplicar isso no consultório, na forma como a gente pode ter a empresa médica, a empresa voltada para a saúde, convido você a procurar o nosso time ou mandar uma mensagem, ou no link da bio pode ser que tenha ali o link para o clube de leitura. Você pode participar do clube de leitura conosco e começar a estudar, começar a se aprofundar nesses detalhes. Essas lives, elas são feitas, essa foi a primeira live, e elas vão ser feitas sempre às terças-feiras, ao 12h30, aqui no Instagram, e elas são gravadas, ficam gravadas para o YouTube também. E você pode participar enviando o que você achou da live, qual ponto foi interessante, qual foi a sua maior sacada. Isso é bem legal. E falar um pouco sobre o seu testemunho a respeito da sua transformação, sobre esses pontos. E você pode também pedir para a gente falar sobre algum assunto específico. Espero que tenha sido produtivo, que tenha te inspirado alguma ação nova aí para que você melhore a eficiência do seu consultório e que isso faça sentido para você. Você não precisa mudar tudo, você precisa começar. Se você começar e isso virar um hábito, você consegue chegar a algum lugar melhor com a gente, e esse é o objetivo maior que nós temos aqui.